dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Cadê o povo mais bonito de Rondonópolis? Agora cadê o povo mais santo de Rondonópolis? Peraí. Cadê o povo mais santo de Rondonópolis? Aleluia, glória a Deus. Essa é a manhã que o Senhor Deus escolheu para poder trabalhar no seu coração e te dar uma percepção maior a respeito de santidade, amém? Nós estamos aqui neste lugar muito felizes por tudo aquilo que Deus vai fazer nessa manhã. E antes de fazer tudo aquilo que temos para fazer, eu gostaria de convidar aqui a Gisele e o Alexandre com o Henry, que nós vamos apresentá-lo diante do Senhor. Já coloca para mim Números capítulo 6, versículo de número 24, para que nós possamos abençoar o Henry com esse texto. Amém? Queridos, nós não batizamos criança, e eu tenho que informar todas as vezes, eu tenho que falar sobre isso. Por quê? Porque a criança, ela precisa ter uma percepção, e ela precisa fazer uma aliança consciente com o Senhor, de que verdadeiramente ela vai servir ao Senhor, se ela deseja servir ao Senhor ou não. Mas nós acreditamos que todas as vezes que nós trazemos uma criança sobre o altar para apresentá-la perante o Senhor, nós cremos que essa criança ela recebe as 7 bênçãos da apresentação. São aquelas mesmas bênçãos que Jesus recebeu, como tendo um precursor, como tendo uma paternidade espiritual, tendo um destino profético, um precursor para preparar o caminho, para conectar ele com o seu propósito num momento específico, um encontro com Deus, uma experiência corpórea com o Espírito Santo, vencer Satanás em todas as suas tentativas, não se rebelar na adolescência. Essas são as 7 bênçãos do Senhor na apresentação. Jesus, ele recebeu, teve essa dádiva, esse privilégio, e ele recebeu sobre si também essas 7 bênçãos. E todas as vezes que nós trazemos uma criança no altar, nós cremos também que o Senhor Deus está selando ela, para que no momento oportuno ela venha ter um encontro com o Senhor Deus. E hoje nós cremos que Deus vai fazer isso com o Henry, amém? Amém? Então nós cremos que o Senhor vai selar o Henry aqui nessa manhã, e o Senhor vai, em nome de Jesus, marcar um encontro com ele na sua adolescência, na sua juventude, e a partir desse encontro o Senhor vai transformar o que precisa ser transformado e vai imprimir nele o propósito que ele deseja, amém? Então, estenda suas mãos para cá, Números capítulo 6, versículo de número 24. Todos nós, como igreja, nós temos um poder como igreja de abençoar a vida do Henry. Então todos nós como igreja vamos fazer isso. O texto está aí, deu certo? Amém? Então diga assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós abençoamos o Henry. Nós declaramos sobre a vida do Henry toda sorte de bênção. Que o favor do Senhor, que a graça do Senhor, que o poder do teu Espírito Santo venha manifestar sobre a vida do Henry. Que ele venha ser coberto com o teu poder, com a tua graça. Que ele venha ser cheio da autoridade do teu Espírito Santo. Que o Senhor Deus sobre ele coloque saúde. Cada célula do corpo dele seja tocada pela saúde do Senhor, e o teu filho possa, no nome do Senhor Jesus, no tempo oportuno, ter uma experiência com o teu Espírito Santo. Nós abençoamos os pais e nós declaramos sobre a vida deles toda sorte de bênção, toda sorte de provisão. Que o Senhor possa manifestar a tua glória sobre a vida dos pais, dar a eles saúde, sabedoria e a virtude do Espírito Santo, para que eles possam educar o Henry nos caminhos do Senhor. Que ele nunca se perca, mas o Senhor coloque dentro dele um selo profético para se manifestar no tempo da tua oportunidade sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Você pode aplaudir a Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês
1 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Nós vamos ler o texto exímio da ceia nessa noite. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Queridos, preste muita atenção no que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Nós estamos em um momento muito importante, um dia muito importante para a igreja do Senhor. Nós estamos em todos os cultos são importantes, mas nós estamos em um dos cultos aonde nós celebramos a ceia do Senhor. E o que acontece? Às vezes, nós viemos para um culto como esse, e nós celebramos a ceia, nós participamos da ceia de forma mecânica, de forma automática. Nós cumprimos um requisito religioso, nós cumprimos um rito religioso, porque é um costume. Tudo aquilo que nós fazemos, todos os meses, tudo aquilo que nós fazemos em determinados períodos, se transforma em um costume na nossa vida. E às vezes o que acontece? A gente vem por um costume, participamos da ceia apenas como um rito, como um ritual da nossa religiosidade. Mas só aqui, preste muita atenção no que eu quero te dizer nessa manhã. Nós não devemos tornar esse dia, nós não devemos tornar essa celebração de forma comum, e nós precisamos sempre evitar fazer isso de forma automática, sempre evitar fazer isso de forma mecânica, sem colocar os nossos sentimentos naquilo que está sendo ministrado, ou naquilo que nós estamos fazendo. Quando nós perdemos esse sentimento, essas sensações, significa que nós estamos agindo de forma mecânica, automática. Significa que nós estamos tornando comum aquilo que jamais deveria ser comum na nossa vida. Por isso que no dia de hoje, neste momento da ceia, nós precisamos entender que, para que nós pudéssemos pegar deste cálice de graça, comer este pão de graça, alguém precisou pagar um preço muito caro, e este alguém pagou o preço com a sua própria vida. Nós estivemos semana passada em Jerusalém, nós estivemos num lugar que provavelmente foi o lugar aonde aconteceu a crucificação de Jesus. Estivemos ali no monte chamado Caveira, em frente à porta de Damasco, e tivemos um vislumbre daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, porque nós precisamos desmistificar muitas coisas na nossa mente, porque a nossa mente foi doutrinada através de filmes, imagens, vídeos, mas só que quando nós vamos ali, nós desmistificamos muitas coisas, inúmeras coisas, e quando nós entramos em contato com aquela geografia, nós começamos a entender a profundidade do sacrifício de Cristo. Nós começamos a entender como que Jesus sofreu. Quando você vai a Jerusalém, eu profetizo que você vai ano que vem em Jerusalém, você percebe como o clima daquela cidade é um clima frio.
E quando o vento bate nas pedras da cidade velha, e ele sobe, ele bate em você, você sente que aquele vento ele gela muito mais ainda. Por quê? Porque é uma cidade fria, é uma cidade que foi edificada sobre os montes. Imagina Jesus com um corpo todo flagelado, porque quando nós falamos dos flagelos de Jesus, nós sentimos essa sensação de calor onde nós moramos aqui, e não imaginamos o quanto foi muito mais doloroso para ele fazendo isso, sofrendo isso naquele lugar frio. Porque a noite em que Jesus passou sendo julgado, sendo levado de um lado para outro, era uma noite fria. Amanhã, quando ele começou a ser julgado diante de todo o povo, e depois quando ele começou a ser flagelado também, foi num lugar frio, porque era o período de Páscoa, e ali no período de Páscoa ainda é frio. Na verdade Jerusalém está saindo do inverno, mas é frio. Mas imagine as feridas, o vento gelado daquela cidade batendo nas feridas de Jesus, passando pelos flagelos do seu corpo. Imagina um homem sendo julgado, sendo humilhado, sendo insultado por algo que ele não fez. E ele fez tudo isso porque ele vislumbrou, ele teve uma visão dessa igreja, da sua vida, e ele pensou: daqui 2000 anos, a igreja Visão Profética vai estar lá reunida, mas para que ela esteja reunida em meu nome, eu preciso passar por isso. Para que eles não morram por causa dos pecados que eles cometeram, é necessário eu padecer tudo isso que eu estou padecendo. Então entenda que para nós estarmos aqui hoje, foi feito algo extremamente incomum. Um Deus que despiu da sua própria divindade para nos dar a vida. Um Deus que não tinha pecado, ele desceu do mais alto e sublime trono para tornar-se carne como nós, para provar para nós que nós temos a capacidade sim de obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade, e nós temos a capacidade sim de resistir ao sistema do mundo. Nós temos essa capacidade. Jesus veio para mostrar isso para nós, porque isso, a nossa obediência, é a melhor forma de retribuir aquilo que Cristo fez por nós. A sua obediência, a minha obediência, é a melhor forma de retribuir o sacrifício de Cristo. Então nessa manhã, eu quero chamar a sua atenção para este sacrifício. Eu quero chamar a sua atenção para a vida que Jesus deu para nós. Mas para que nós pudéssemos ter essa vida, Ele precisou morrer, Ele precisou padecer, Ele precisou ser crucificado. Mas ao terceiro dia, o sol brilhou como nunca brilhara antes. Ao terceiro dia, a natureza louvou como nunca louvou antes. Ao terceiro dia, aquelas pedras, as pedras de Jerusalém, de toda Israel e de todo o mundo, testemunharam aquilo que jamais havia testemunhado antes. O cumprimento da promessa de Deus lá em Gênesis capítulo 3, que Ele levantaria alguém para esmagar a cabeça da serpente e nos dar vitória, e nos livrar do pecado, e nos livrar da morte, e fazer com que nós venhamos a ter uma vida, e uma vida em abundância. E é isso que eu quero te dizer nessa manhã, porque esta é uma manhã de celebração, celebração da vida de Cristo, celebração da sua ressurreição. Nós lembramos da sua morte, mas nós proclamamos a sua ressurreição. Cristo está vivo, Ele está neste lugar, e Ele está aqui hoje para participar dessa ceia junto conosco. Será que você consegue crer nisso que eu estou dizendo? Então estenda suas mãos para cá. Eu quero que você junto comigo abençoe o cálice, abençoe o pão. Diga: Senhor Jesus, nós abençoamos o pão, nós abençoamos o cálice, e nós declaramos que tanto o pão quanto o cálice estão aptos para a ceia do Senhor. Estes elementos, quando forem ingeridos por mim, me trarão vida, me trarão comunhão, reafirmarão a minha aliança
com o Deus Todo-Poderoso. E assim, o meu coração, a minha alma e o meu espírito estará completamente ligado ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por tudo que passou. Eu sou uma resposta. Eu sou o resultado da tua redenção, porque o Senhor me salvou, salvou a minha casa, salvou a minha vida, e é por isso que eu estou aqui nesta manhã. Você pode celebrar, você pode se alegrar, você pode adorar, você pode expressar a sua gratidão a Cristo por tudo aquilo que Ele tem feito pela sua vida. Amém? Então você vai vir, você vai pegar o cálice, você vai pegar o pão, você vai retornar para o seu lugar e todos juntos vamos participar da ceia do Senhor. Pastor Giovanni, eu não sou da Igreja Visão Profética, mas a ceia é de Cristo. Você que foi batizado nas águas, tem uma aliança com Cristo, você pode sim participar da ceia do Senhor. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear o
queremos te honrar, Senhor, nesta manhã. Nós queremos te glorificar neste momento. Nós queremos exaltar ao Senhor. Nós queremos elevar o nosso coração diante de Ti. Nós queremos agradecer ao Senhor por todo o sofrimento naquela cruz. Te agradecemos pelos flagelos que o Senhor recebeu na Tua carne. Te agradecemos pela coroa de espinhos que foi colocado sobre a Tua cabeça. Te agradecemos pelo Teu sangue que derramou sobre a terra. Te agradecemos porque o Senhor suportou e passou por todo tipo de humilhação. O sofrimento do Senhor foi o sofrimento que calou, que emudeceu a natureza, que calou a terra. Mas o teu sofrimento trouxe para nós vida. O teu sofrimento trouxe para nós a redenção. A tua humilhação fez com que nós fôssemos transportados do reino das trevas para o reino da tua gloriosa luz. Por isso, Eterno, por isso, meu Senhor Jesus, nesta manhã tenha misericórdia de nós. Nessa manhã perdoe os nossos pecados. Nessa manhã perdoe toda a negligência. Perdoe todas as nossas falhas contra o Senhor. Nesta manhã restaura a nossa vida espiritual. Nessa manhã traga à nossa consciência o desejo de te servir, a responsabilidade em te obedecer, em ouvir a tua voz e em cumprir a tua vontade. Assim, todos juntos, neste exato momento, participam da ceia do Senhor. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor
Outra vez. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Quantas pessoas perderam a sua paixão pela presença de Jesus? A Bíblia diz: lembra aonde caístes, lembra aonde foi o lugar da sua queda. Existem tantas coisas que nos tiram a nossa conexão e a nossa comunhão com Cristo, tantas coisas supérfluas que tiram o nosso desejo pela presença de Cristo. O inimigo, ele trabalha nos distraindo, e ele vai tentar nos manter distraídos 24 horas por dia, para não sentir a Cristo, para não ver a Cristo, para não se conectar com Cristo. Mas essa manhã é uma manhã de restauração, amém? Esta é uma manhã de restauração, amém? É uma manhã onde o Senhor escolheu para restaurar a nossa comunhão com Ele. É uma manhã onde o Senhor está nos purificando, nos limpando, limpando os nossos receptores espirituais para nós podermos conectar com Cristo. É impossível viver sem sentir a presença de Cristo. É impossível permanecer de pé sem sentir o arrepio da glória dEle, sem nos emocionar diante da presença dEle. É impossível viver dessa forma. É impossível viver sem derramar uma lágrima diante da presença do Senhor. É lógico que nós não servimos a Cristo por emoção. Nós estamos aqui por propósito, nós estamos aqui por princípios, e os princípios são muito maiores do que qualquer emoção. Mas só que as emoções, elas revelam se nós estamos vivos ou se nós estamos mortos. As nossas lágrimas revelam se nós estamos vivos ou se nós estamos mortos espiritualmente. As nossas sensações, os nossos arrepios, o sentir a presença de Deus revela se de fato nós estamos de pé ou se de fato nós caímos. Então feche os seus olhos por mais um momento e permita que essa atmosfera inunde o seu coração. Peça para Jesus restaurar aquilo que foi quebrado. Peça para Jesus te levantar. Se você está caído, se você caiu em algum lugar, em algum momento, peça para Jesus te levantar deste lugar, porque esta é uma manhã de restauração. Não tem como nós viver sem a presença de Jesus. Então, dó maior, por favor. Feche os seus olhos ainda. Eu quero que você se conecte com Cristo. Eu quero que você peça para a presença dEle encher você novamente. Eu quero que você reative a sua conexão com Cristo nessa manhã. Eu quero que você, na simplicidade deste momento, esqueça tudo e todos que estão à sua volta e diga para Jesus te tocar novamente, porque há uma promessa para nós estarmos com Ele. Existe um lugar onde nós iremos estar. Além do rio azul, as ruas são de ouro. Aleluia. Ali tudo é paz, morte, choro. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro. Não tem como a gente não nos emocionar quando falamos da onde, para onde nós iremos.
nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, é claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei. Não haverá mais noite ali. Nenhum amor. Os olhos de Jesus e tocarei seu nome. Essa é uma manhã de restauração. Essa é uma manhã que o Espírito Santo me falou que Ele está restaurando pessoas. Ele está restaurando altares que foram quebrados. Ele está restaurando a vida espiritual de muita gente que não tinha mais força para adorar, que não tinha mais força para cultuar, que não tinha mais força para vir para a igreja, que disse que hoje seria o último culto, não tinha mais força para orar, não tinha mais força para jejuar. Hoje Deus está te restaurando, hoje Deus está te chamando de volta, hoje Deus está dizendo para você: volte para a sua posição. Essa é uma manhã de avivamento. Aleluia. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Aleluia, aleluia. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 17. Tome teu assento. Eu quero ainda usar alguns minutos para poder compartilhar o que Deus colocou em meu coração. 1 Reis 18, versículo de número 17. Eu acredito que tem uns 6 meses que eu ministrei essa palavra, mas hoje é completamente diferente daquilo que eu falei há 6 meses atrás. Eu quero ler todo esse texto, né, uma boa parte dele, porque eu sei que tem muita gente que não lê em casa. Então, vamos ler. Acompanhe comigo a leitura. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 17. Diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos?
Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, e tomaram, versículo 26, e tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou pode ser que tenha alguma coisa que está fazendo, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E assim eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que passando o meio-dia profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. Glória a Deus. Esse texto é um texto incrível. E há cerca de 10 dias atrás, 10, 12 dias atrás, nós estivemos exatamente aqui no Monte Carmelo, no lugar que foi o cenário de toda essa história. Um lugar muito incrível, um lugar que de fato se destaca pela sua grandeza e pela sua exuberância. Em cima do Monte Carmelo nós conseguimos ver o Vale do Megido, aonde será, na verdade em hebraico é Megido, e aonde será a grande batalha do Armagedon. Também em cima do Monte Carmelo nós conseguimos ver, uma faixa lá ao longe, bem azul, que é o mar Mediterrâneo. Então daquele lugar a gente consegue vislumbrar praticamente toda Israel, quando esta
não está coberta por poeira ou pelo pó que é provocado por aquela região. Mas quando eu estava no Carmelo, Deus falou ao meu coração, porque o Carmelo é um lugar aonde levanta-se altares, e muitas vezes em nossa vida nós temos levantado altares que não são altares de adoração a Deus. Existem áreas na nossa vida que nós entregamos para Deus, como por exemplo, quando nós temos uma crise financeira, nós entregamos a nossa área financeira a Deus. Quando nós temos uma crise emocional, nós entregamos os nossos sentimentos, relacionamentos, entregamos para Deus e esperamos que Deus faça a nossa vontade, não a vontade dele, mas nós esperamos que Deus se mova de acordo com a necessidade que nós temos. Isso acontece muito, e vejo muito isso na igreja, quando uma pessoa, ela tem um relacionamento quebrado, ou ela perde alguém, ou ela se separa de alguém, elas desesperadamente nos procuram, para que nós venhamos orar, para que Deus possa reatar a aliança dessas pessoas. Só que nem toda aliança é de Deus, e nem tudo aquilo que nós vemos unidos, ou nem todos aqueles que nós vemos unidos, melhor dizendo, foi Deus que uniu, porque está escrito: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas aquilo que Deus não uniu, é aquilo que não foi produto ou fruto de uma união de Deus. Então nós vemos as pessoas se moverem, buscarem a Deus, para que Deus possa trazer uma resposta para a sua necessidade. O Carmelo é exatamente isso. O Carmelo vai retratar exatamente essa situação, porque quando Elias sobe no Carmelo, Elias está guerreando não contra dois deuses. Elias não estava guerreando apenas contra Baal e contra, muitos aqui no Brasil falam Azera, mas o termo correto é Asherá. Elias não estava guerreando contra Baal e contra Asherá. Elias estava guerreando contra dois sistemas, porque Baal era o Deus, segundo a cultura dos cananeus, era o Deus responsável por trazer a chuva sobre a terra, e era também o Deus responsável pela colheita, pela provisão agrícola. Asherá, por sua vez, era a deusa responsável pela fertilidade. Então nós tínhamos dois sistemas que na verdade eram os sistemas usados por seus profetas, os profetas de Baal e os profetas de Asherá. Esses dois sistemas eram os dois sistemas que estavam reinando sobre Israel. Quando Elias é levantado por Deus, o que Elias faz? Elias, ele fere esses dois sistemas de uma vez só. Elias, ele fecha os céus para mostrar para o povo de Israel que Baal era uma farsa, Baal era uma mentira, Baal era na verdade um instrumento criado pela mente humana para manipular outros humanos. Então Elias, ele dá um golpe letal em Baal, ele fecha os céus, e durante 3 anos e 6 meses não caiu chuva alguma sobre Israel. Quem já esteve em Israel sabe que aquele país é 100% dependente de chuva. Quem não esteve lá vai estar comigo ano que vem, amém? E saberá também que aquele país é 100% dependente de chuva. É desértico, é um lugar árido. Se não chove, a terra se torna infrutífera. Se não chove, os rios não são abastecidos. Se não chove, as fontes de água não dão conta sozinho, e os tanques não são cheios. Preguei esses dias sobre Betesda e disse que Betesda era cheio por causa das águas das chuvas. Tanto é que se você for hoje lá, você não vê água. Por quê? Porque fizeram construções ao redor, então isso impediu com que as águas da chuva caíssem e enchessem naquele tanque. Então entenda que Israel era 100% dependente da chuva.
Israel era 100% dependente daquilo que caía dos céus. Israel deveria ser, teoricamente, era completamente dependente de Deus. Mas por causa de alguns, eles trocaram Yahvé e começaram a seguir a Baal. Mas a pergunta é: Yahvé, nosso Deus, não dava chuva para Israel? Yahvé tinha impedido o orvalho de cair sobre a terra de Israel? Não. A questão é que o povo preferiu seguir a Baal, porque seguir a Baal é entrar em um sistema aonde eu controlo Deus, eu controlo o poder de Deus, eu controlo a vontade de Deus. Logo, não é a vontade de um Deus, é a minha vontade projetada em um pseudo-Deus, aonde esse pseudo-Deus, na verdade, é produto da minha imaginação e fruto da minha incoerência religiosa. Ou ainda, esse Deus é a personificação da minha vontade, a projeção da minha vontade, da minha própria vontade. É por isso que as pessoas têm dificuldade de servir a Deus, o Deus verdadeiro, têm dificuldade de seguir a Cristo. Por quê? Porque seguir a Cristo é tomar a nossa cruz, seguir Ele, obedecer à vontade dEle, deixar o nosso prazer de lado, deixar a nossa carnalidade de lado e servir a Jesus, obedecendo a sua palavra. E a palavra de Deus, ela não contém manipulação, a não ser que eu use essa palavra para transformar uma manipulação, para provocar uma manipulação, para enganar pessoas. Mas só que essa palavra, ela é reta, ela é clara, ela é direta, ela é específica, ela sara, ela cura, ela está aqui para nos dar uma direção. E quando eu escolho um Deus para mim, na verdade eu estou projetando a minha vontade nesse Deus, para, quem sabe, estar em paz com a minha mente, estar em paz com o meu coração. Então esse povo seguiu a Baal, esse povo servia a este sistema, esse povo fazia a vontade deles projetada em um Deus. Então Baal era um sistema de poder, um sistema de manipulação. A Aserá também era um sistema de poder, um sistema de manipulação. Por quê? Porque ela era a deusa da fertilidade, ou seja, ela era a deusa que dava liberdade para os seus devotos provocarem, viverem todo tipo de libertinagem sexual. Então, aqui, servindo a Aserá, todos aqueles seus servos poderiam ter todo tipo de liberdade sexual, realizar todas as suas fantasias. Servindo a Baal, eles poderiam fazer qualquer coisa em troca do poder. Entenda, são dois sistemas de manipulação que Elias guerreou. Mas quando Elias fecha o céu, Elias impede a chuva, é um golpe mortal em Baal. Elias impede também a produtividade da terra, é um golpe mortal também em Baal. E Elias impede também a fertilidade, porque a Aserá não era a deusa apenas da fertilidade humana, mas era a deusa da fertilidade dos animais. Então os animais não produziam, então não havia multiplicação de animais, porque sem água não existia animais, poucos eram os animais. Os animais, na verdade, estavam ali próximo ao rei, próximo a Acabe, porque eles serviam para sustentar o rei e os seus profetas psicopatas. Quando Elias chega, ele fala exatamente isso. Ele dá um golpe exatamente nesses altares que o povo de Israel levantou. Quais eram esses altares? Primeiro altar, o altar da conveniência, ou seja, eu vou servir quem me beneficia, eu vou servir quem está de acordo com a minha própria vontade, eu vou servir quem está me agradando, eu vou servir quem se importa com as minhas necessidades, ainda que as minhas necessidades firam qualquer vontade ou qualquer moral, ou firam a Deus. Então este era o altar da conveniência. Eles serviam quem era mais conveniente, eles serviam quem
pagava mais, teoricamente falando. Eles serviam quem fazia a sua própria vontade. Muitas vezes nós permitimos o altar da conveniência dominar a nossa vida. Fazemos alianças com pessoas que não têm nada a ver com Deus. Ferimos princípios, quebramos princípios em troca de dinheiro, em troca de fama, em troca de poder, em troca de projeção. Ferimos aquilo que Deus construiu em nós. Quebramos aquilo que Deus projetou em nós, construiu em nós. Para quê? Em troca de alguma coisa. O altar da conveniência. Aquele povo estava servindo a este altar, estava adorando um pseudo-deus nesse altar, porque na verdade eles de fato estavam adorando a eles mesmos. O altar da conveniência é o altar aonde nós adoramos a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. É aonde nós chamamos para nós, atraímos para nós toda essa adoração. Eles estavam ali erigindo ou levantando o altar da performance. Porque, eu não sei se você viu o texto que nós lemos aqui, versículo 26, 27, 28, vai dizer que havia uma performance no culto dos profetas de Baal e de Asherá. Havia uma performance, eles cantavam, eles pulavam, eles se emocionavam, eles se rasgavam, eles se cortavam e eles faziam movimentos. Mas entenda, performance sem unção não é uma adoração. A adoração só acontece quando a minha performance está congruente com os meus princípios, e eu expresso aquilo que eu estou sentindo por Deus, pelo Deus legítimo. Agora, se existe uma performance, e eu estou performando para agradar a mim mesmo, eu estou performando para agradar, para elevar o meu nome, para me trazer fama, para me ajudar de alguma forma, o que é isso? Isso não é unção, isso é apenas emoções vazias. E aquele povo também, eles erigiram no Carmelo o altar da razão, ou seja, tudo precisa funcionar, tudo precisa ter uma explicação, tudo precisa ser mensurável. Ou seja, eu vou adorar a Baal aqui, porque lá na frente ele vai me dar algo em troca. Eu vou adorar a Baal aqui e eu vou controlar todos os produtos das minhas colheitas. Eu vou adorar a Baal aqui porque isso. Tem gente que tem razão para tudo. Tem gente que encontra razão até para os seus próprios pecados. Aí eles costumam dizer: mas Deus não quer me ver feliz. Me mostre na Bíblia algum versículo que Deus disse que o propósito dele era nos fazer feliz. Não tem. Pastor, o senhor acabou de me frustrar. Eu sinto muito, mas aqui é um culto dos campeões, e campeões precisam ter acesso à verdade. A sua felicidade não está em fazer a sua própria vontade, a sua felicidade está em obedecer a Deus. E eu te digo, experiência própria, é possível ser feliz obedecendo a Deus. É só deixar a palavra entrar, é só deixar essa palavra fazer parte da minha vida, e eu me mover por causa dela. Aí eu vou ser feliz, porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Eu sei que Deus tem um Deus que preparou um lugar para mim. Eu sei que tem um Deus que já está vindo me buscar. Eu sei que tem um Deus que vai me arrebatar, que vai me levar para Ele, que vai fazer os meus pés pisar naquela cidade onde tem as ruas de ouro, que vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas, que vai... É isso. Então, o altar da razão foi levantado naquele lugar, porque eles precisavam controlar a Deus. Tudo precisa ser explicado, tudo precisa ser mensurável, tudo precisa funcionar conforme um rito, conforme o desejo do coração deles. Nós estávamos em Paris, e eu me lembrei, nessa caravana, eu me lembrei, dos tempos de escola, onde nós aprendemos muitas coisas. E ali em Paris, naquele lugar, foi o berço do renascentismo. O renascentismo foi aquele movimento filosófico que tornava o homem um Deus, que elevava o homem, tirava o homem do status de humanidade
e colocava ele no status de divindade, transformava o homem em um Deus. Depois do renascentismo veio a reforma protestante, que tirou o homem, irmão Valdeir, do lugar de Deus e colocou Deus no lugar de Deus. A reforma protestante restaurou o lugar de Deus na mentalidade humana, no coração humano e no sentimento humano. Mas só que o movimento mais perigoso não foi o renascentismo, transformando o homem em um Deus. O movimento mais perigoso foi o iluminismo. E eles fizeram o quê? Eles transformaram a razão em um Deus. É só pegar as declarações de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, você vai ver que eles transformaram a razão em um Deus. É o altar da razão. Eles fizeram a razão, colocaram a razão em cima do altar e começaram a adorar a razão. Ou seja, tudo precisa de uma explicação. Ah, por que eu vou obedecer a Deus? Eu preciso de uma explicação. Eu preciso de um desenho e eu preciso também da explicação do desenho. Ah, por que eu preciso obedecer isso? Por que eu preciso servir a Jesus? Por que eu preciso vir nos cultos? Tudo precisa de uma explicação. Ei! Quebra hoje o altar da razão. Quebra hoje aquilo que te impede de se conectar com o Espírito Santo. A razão nos impede de ter as sensações que Jesus nos dá, que o Espírito Santo nos dá. A razão condena a nossa fé. Por quê? Vamos crer em um Deus invisível? Vamos crer em um Deus que eu não estou vendo? Estou servindo alguém que eu não estou vendo? A razão faz isso. Mas esse altar da razão no Carmelo foi destruído, e hoje também nós vamos destruir da nossa vida. Não estou chamando você para não questionar nada. Eu não estou dizendo que você deve ser uma ameba espiritual que segue todo o vento de doutrina. Não, eu estou dizendo para você que você tem uma bússola. Essa bússola é a palavra de Deus, e essa palavra te dá direção para absolutamente tudo que você possa imaginar. Essa palavra te dá direção a absolutamente tudo. Então, Elias foi contra todo esse sistema. Elias quebrou todos os outros altares, que seria impossível falar aqui por causa do tempo. Mas Elias fez uma coisa muito importante. Ele restaurou o altar de Yahvé que estava quebrado. E para restaurar o altar, o que Elias fez? Elias colocou uma oferta. Sim, pastor, Elias colocou uma oferta. Ah, eu vi, o bezerro foi a oferta que Elias colocou. A maior oferta que Elias entregou para Deus neste altar foi a água. Porque havia 3 anos e 6 meses que não chovia. O que faltava em Israel? O que era mais precioso em Israel? A água. A água foi colocada no altar como uma oferta. Por isso que quando o fogo desceu, o fogo veio e lambeu toda a água que estava na valeta, porque Deus recebeu a oferta de Elias. Eu não vou pedir oferta para você nessa manhã, fica tranquilo. Eu vou só pedir para que você nessa manhã se coloque sobre os seus pés, e que nessa manhã você possa fazer uma oração diferente a Deus. Fazer uma oração perguntando para Deus quais são os altares que precisam ser quebrados na sua vida. Eu quero que você faça uma oração perguntando para o Espírito Santo de Deus se existe algum lugar da sua vida que o altar a Deus, a Yahvé, a Jesus está quebrado. Se existe alguma área da sua vida que você precisa, na verdade, de uma restauração, eu quero que você faça essa oração. Mas antes de fazer essa oração, eu quero que você vasculhe dentro de você se existe um lugar na sua vida aonde o altar do Senhor está quebrado, aonde a razão fala mais alto, aonde a conveniência fala mais alto, aonde a performance fala mais alto. Se existe algum lugar nessa noite, você precisa renunciar. Porque eu te chamo nessa manhã, o tema central da minha mensagem nessa manhã é que nós devemos derrubar todo o altar que não glorifica a Deus, porque todo altar possui uma regência, todo altar possui um poder que opera, e às vezes nós estamos tentando ser servos de Deus, estamos tentando servir a Jesus, estamos tentando fazer a vontade de Jesus, mas existe um poder, uma regência que nos empurra para outro lugar.
Essa manhã eu quero chamar você para elevar o seu nível de relacionamento com Deus. Essa manhã eu quero chamar você, quero despertar você, quero ser um agente de Deus para despertar você, para que você possa de fato servir a Deus, não por conveniência, não por aquilo que Ele pode fazer por você, não por aquilo que Ele pode oferecer a você, mas independente daquilo que aconteça na sua vida, você vai adorar a Deus. Independente daquilo que aconteça na sua casa, você vai estar cultuando, vai estar firme, vai estar exaltando a Deus. Independente daquilo que acontecer no seu relacionamento, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, você vai estar servindo a Deus, porque você não se move por sentimentos, você se move por propósito, você se move por princípio, você se move pela palavra de Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Feche os seus olhos. Pai, está aqui os teus filhos nessa manhã, e eu quero declarar sobre a vida deles uma unção específica, para que eles possam, no nome do Senhor Jesus, ver a glória do Senhor se manifestando sobre eles. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que cada um dos teus filhos nessa manhã serão impactados pela glória do Senhor. Eu quero declarar nessa manhã que os teus filhos serão tocados pelo poder do teu Espírito Santo, e os teus filhos viverão aquilo que eles não conseguiram viver até aqui. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus força espiritual para os teus filhos buscarem a presença, buscarem o Senhor, jejuarem, orarem e entenderem que o Senhor Deus é vivo e quer se manifestar no nosso meio. Eu quero repreender agora toda a frieza espiritual na vida dos teus filhos e na vida das tuas filhas, e eu quero declarar agora, em nome do Senhor Jesus, um despertar espiritual, um despertar na tua presença, um despertar da tua glória, para que eles possam restaurar, levantar o altar ao Senhor novamente e ver a glória do Senhor sobre as suas vidas. Eu declaro que a partir do momento que o seu altar estiver em pé, o Senhor derramará fogo, derramará fogo, derramará fogo. Profetizar sobre a sua vida uma força sobrenatural. Como assim, pastor Giovanni? Uma força para buscar a Deus como você nunca buscou antes. Isso se chama avivamento. É difícil, queridos, é difícil orar quando as nossas vontades estão gritando dentro de nós, diversas vozes estão falando dentro de nós, e nós não conseguimos conectar com Deus. É difícil vir no culto quando nós não temos vontade. É difícil, eu sei. É difícil adorar a Deus, buscar a Deus, quando não há nenhum pingo de vontade dentro de nós. É difícil, eu sei. É por isso que eu quero declarar sobre a tua vida uma força sobrenatural, para você buscar a Deus como você nunca buscou antes, para você adorar a Deus como você nunca adorou antes, para você clamar a Deus como você nunca clamou antes, fazer uma oração que você nunca fez antes, e dar a Deus uma adoração que você nunca deu antes. Eu declaro sobre a tua vida esse toque do Espírito Santo de Deus, para você buscar a Deus de forma mais intensa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, celebrar e glorificar a Jesus nesta manhã. Glória a Deus. Eu quero perguntar nessa manhã se existe alguém que não fez uma aliança com Cristo e nessa manhã gostaria de fazer.